A guerra em Gaza está realmente chegando ao fim, proclamou o presidente Trump em Davos, assinando seu novo Conselho da Paz. Horas depois, Jared Kushner revelou uma nova Gaza. Novo plano diretor de Rafah inclui cláusula surpreendente, anistia e possível integração de membros do Hamas à nova polícia. Agora, Kushner e o enviado Steve Witkoff estão em Israel em uma campanha de pressão. Mas quem é o alvo? Temos todos os detalhes no episódio de hoje do Jerusalém Minute. Em Jerusalém, capital de Israel e do povo judeu, recebemos Alex Traiman, CEO da JNS, após 3 semanas e meia nos Estados Unidos. Faz semanas que não gravamos no estúdio. Alex, ótimo ter você de volta, bom estar aqui. Temos muito a discutir. Esta semana falaremos do Irã em instantes e da possível ofensiva do EUA. Falamos sobre isso na semana passada, mas antes, o plano para Gaza. Jared Kushner, que chegou ontem com Steve Witkoff a Israel, apresentou um plano diretor para Gaza no recente Conselho da Paz de Trump. Ele tinha slides, uma apresentação completa. Ele apresentou algo chamado Nova Gaza e algo chamado Nova Rafah, falando sobre como o Hamas poderia ser desarmado, ou algo assim, talvez até concedendo anistia a alguns dos terroristas do Hamas, alguns dos combatentes. Alex, o que sabemos neste momento? Como você disse, Kushner em Davos, ao apresentar o Conselho da Paz, mostrou seu plano para Gaza. Parece um ótimo projeto de reconstrução. Você tem que se perguntar: o que o povo de Gaza fez para merecer tanta generosidade? Que o local deles vire uma riviera no Mediterrâneo? A ideia de Jared Kushner achar que Gaza pode se tornar a Singapura do Oriente Médio soa muito parecida com as coisas que ouvimos lá em 2005. Antes de Israel sair da faixa de Gaza, diziam que se isso acontecesse, Gaza poderia se desenvolver e virar uma nova Singapura. E, de fato, após a retirada em 2005, foi isso que ocorreu. O Hamas tomou o controle e fez de Gaza um inferno de terror, atacando Israel várias vezes, mesmo governando-se sozinho. Israel não teve escolha depois de 7 de outubro, a não ser entrar e basicamente destruir a faixa de Gaza, porque o Hamas havia cheio de armadilhas toda a faixa de Gaza. Kushner agora repete o que já diziam em 2005. Você sabe, você falou sobre uma possível anistia para membros do Hamas agora. Isso fazia parte do plano de 20 pontos para que o Hamas se desarmasse. Talvez fosse isso que eles fariam. Entregariam as armas, sairiam do esconderijo e iriam para o exílio, recebendo anistia e tendo uma saída. Eles poderiam ir para a Turquia, Catar ou qualquer lugar saindo de Gaza. Isso faz parte do plano. Mas o que estamos realmente ouvindo é que existe a possibilidade de que Kushner e outros possam estar dispostos a permitir que membros do Hamas entrem para a Força Policial Palestina, certo? Bem, foi exatamente assim que o Hamas assumiu o poder em 2005. Você não lidou com isso naquela época, não tirou eles da equação. Você deixou a autoridade palestina assumir e o Hamas simplesmente tomou o controle depois deles. Então você está vendo aqui que há um plano para deixar o Hamas permanecer na faixa. Novo. Rafah. Eles estão falando sobre abrir a passagem de Rafah ainda esta semana. Isso pode ser bom, pois não há saída para o povo de Gaza. A esperança é que, com a abertura da passagem de Rafah, mais palestinos se desloquem ao sul, rumo ao Egito, levar mercadorias ou pessoas para Gaza, porque quem quer estar lá dentro? E quando se trata de mercadorias, quero dizer Israel. Eles não vão operar a passagem, mas terão um posto de controle do outro lado para inspecionar as mercadorias. Você esperaria pelo menos que não começasse a haver a entrada de materiais que poderiam ser usados para reabastecer o Hamas? Rearmar o Hamas dentro de Gaza. Então você mencionou Rafa, você tem a família de Rongaville, eles veem a possível abertura da fronteira entre Gaza e Egito como concessão ao Hamas. Kushner e Steve Witkoff chegaram a Israel ontem à noite. Muitos dizem que eles querem pressionar Jerusalém a abrir a passagem de Rafah. A família de Rongville pede: não abram Rafah, não ajudem Gaza, não apoiem o Hamas, pressionem daquele lado, não aqui em Israel, se o relatório estiver certo, até que eles devolvam o corpo do nosso filho, que era um policial que foi assassinado, morto em outubro, até que devolvam o corpo dele, não façam nenhuma concessão para eles. E Kushner e Witkoff estão no lugar errado. Eles deveriam estar pressionando o Hamas, Certo? Sabe, a família de Rongaville tem muito bom senso.
Acho que muitos israelenses concordam, sabe? Por que você está dando qualquer coisa para o Hamas? Por que você está fazendo qualquer concessão, seja qual for? Mas acho que há algumas coisas acontecendo aqui. Precisamos realmente colocar isso em perspectiva. Ao assinar o acordo, Israel definiu na fase 1 o retorno de todos os reféns, vivos ou mortos. O corpo de Rongaville ainda está em Gaza, o que representa uma grande violação do acordo. Todos os reféns vivos e os corpos dos mortos, exceto Rongaville, já retornaram. E também os Estados Unidos e Israel, ambos indicam que parecem saber onde está o corpo de Rongaville e que há motivos para otimismo de que o corpo dele será recuperado. Vamos torcer para que esteja certo, pois queremos o corpo de Rongaville de volta. A família dele tem feito grande campanha. Vi-os 2 vezes nas últimas semanas, em Mar-a-Lago e no IAC, na Flórida, na semana passada. Eles seguem firmes na campanha, agindo corretamente ao trazer clareza moral para a situação. Mas Israel, você sabe, assinou esse acordo porque entendeu que, se não houver um quadro abrangente, não se consegue trazer os reféns de volta. Então, eles entraram em um quadro abrangente. Mesmo entendendo que o Hamas provavelmente não vai mudar sua natureza, ainda é uma organização terrorista, ainda vai agir como o Hamas, mas eles queriam os reféns de volta. E eu acho que os israelenses e judeus ao redor do mundo estão muito satisfeitos que Netanyahu entrou no acordo para trazer os reféns de volta, neste momento. A segunda coisa que esse acordo faz, que é realmente importante entender, é que ele, na verdade, tira a pressão de Israel para a situação em Gaza hoje. Israel passou cerca de 2 anos destruindo grande parte da faixa de Gaza, prédio por prédio, certo? Apenas a cidade de Gaza e o centro resistiram. No norte, quase tudo foi destruído. No sul, Rafa foi totalmente devastada. A maioria dos habitantes de Gaza vive em tendas. Há uma grande crise humanitária, pois os moradores de Gaza estão presos e não podem sair, vivendo no caos que criaram. A comunidade internacional pressionaria Israel a permitir a entrada de ajuda humanitária e abrir Rafa. Confira a reconstrução e o que o presidente Trump realizou. Jared Kushner e Steve Witkoff lideram um processo para afirmar que isso não é responsabilidade de Israel. Israel fez o que precisava, agora os Estados Unidos assumem a responsabilidade. Se você tiver algum problema com o que está acontecendo em Gaza, fale conosco, estamos estabelecendo o Conselho da Paz. Jared Kushner e Steve Witkoff cuidam do futuro de Gaza, não de Israel. Deixe Israel de fora. Isso é uma distração útil. Agora, sobre a abertura da passagem de Rafa. Sim, o corpo de Rongville deveria voltar para casa antes. O corpo de Rongville será devolvido? Espero que sim. Os palestinos poderão sair da faixa de Gaza? Eu espero que sim. Precisamos observar, esperar e, ao mesmo tempo, analisar o plano que Kushner apresenta, que parece uma fantasia. Por um lado, como disse antes, por que que os habitantes de Gaza merecem isso? Quais são as chances de eles realmente conseguirem fazer isso direito, sabe? Quais são as chances do Hamas se desarmar? Qual a chance de qualquer uma dessas construções realmente acontecer? Sabe, parece algo muito fora da realidade agora. Acho que só o fato de a maioria dos reféns já ter voltado, que eles estão trabalhando para recuperar o corpo de Gvili, talvez os palestinos possam sair e Israel não seja o verdadeiro responsável. Esses são os pontos principais. O resto será resolvido depois. Mas tem outro componente, Josh. O componente é o quanto de influência Netanyahu tem agora para enfrentar Kushner e Witkoff. Tudo isso envolve o Irã, pois se Netanyahu depende de Trump para lidar com o Irã, falaremos sobre isso em instantes. Ele está encurralado, não pode enfrentar o presidente do Zewar. Se Kushner pedir, quero a passagem de Rafa aberta agora. Netanyahu vai ceder aqui, e isso faz parte do jogo estratégico, você sabe, da tática. Na verdade, é o que Netanyahu teve que fazer. E ele jogou muito habilmente, gerenciando situações e os governos Biden, Trump, além de Kushner e Witkoff. Neste momento, entre o que ocorre em Gaza e o que está para acontecer no Irã, Fico curioso. Sobre Kushner e Witkoff estarem aqui, presumo que também tratam do Irã, tema que discutiremos, a armada de Trump se formando no Oriente Médio, uma grande nevasca atinge o Zebeua. Acho que Kushner e Witkoff podem ficar presos em Israel por alguns dias. Não sei se isso afeta o timing do ataque ao Irã, talvez não mude nada, ou a presença deles aqui altere algo, mas falaremos disso depois.
quero voltar um pouco. Falamos sobre o Conselho da Paz lançado em Davos. O presidente Trump, com líderes mundiais, anunciou que a guerra em Gaza estava terminando na cerimônia de assinatura. Veja o vídeo. Acho que a união do Conselho da Paz, as pessoas presentes e as Nações Unidas pode ser algo realmente único para o mundo. Isso não é só para os Estados Unidos, é para o mundo. Como todos podem ver hoje, os primeiros passos em direção a um dia mais brilhante para o Oriente Médio e um futuro muito mais seguro para o mundo estão se desenrolando bem diante dos seus olhos. E claro, a guerra em Gaza que realmente está chegando ao fim. Tínhamos grandes incêndios que foram apagados, mas agora são pequenos. Eram incêndios gigantescos, enormes, massivos, e agora se reduziram a pequenos focos. Podemos apagá-los com muita facilidade. 9 países participam do processo de paz no Oriente Médio. Presidente Trump lançou o Conselho da Paz. Devemos prestar atenção. Quando a câmera mostrou o público, o primeiro-ministro Netanyahu não estava presente lá na reunião. Há membros e representantes dos Emirados Árabes Unidos, Hungria, Paquistão, além do Catar e da Turquia neste conselho, como já discutido. Primeiro, Netanyahu não está lá porque não pode viajar até lá. Se ele pousasse em Davos, ele seria preso, ok? Porque a Suíça disse que o prenderia se ele chegasse. Então você tem Netanyahu no palco mundial, ele não pode ir, mas o presidente Herzog foi, então Israel teve uma representação de alto nível lá. Você viu que Netanyahu, eu acho que muito. Está sendo noticiado que ele aceitou com relutância um convite para fazer parte do Conselho da Paz. Não tenho certeza se foi com relutância. Netanyahu certamente quer participar de conselhos, principalmente sobre Gaza, e manter proximidade com Trump. Ele não vai desistir nem recuar de integrar o Conselho da Paz de Trump. Mas afinal, o que é esse conselho? O Conselho da Paz de Trump serve como alternativa à ONU. É uma condenação da ONU, dizendo que vocês falharam em evitar todas essas guerras. Todas estavam furiosas até eu assumir, diz Trump. Assumi o cargo e encerrei a guerra entre Israel e Gaza. Ele diz que tenta parar a guerra entre Rússia e Ucrânia e critica a ONU por inação. Ele realmente busca criar uma estrutura alternativa. Onde faz isso? Ele chega a Davos, no Fórum Econômico Mundial, que atua junto às Nações Unidas. São esses que nos deram toda a questão da Covid, que nos dão toda essa coisa de nova ordem mundial, seus objetivos de desenvolvimento sustentável, junto com a ONU. Trump chega uma semana depois e sai de todas as agências da ONU, entrando tipo no coração dessa ordem globalista e dizendo: sua ONU é terrível. Eu estou criando meu próprio Conselho de Paz. Eu sou o presidente. Veja quantos países estão comigo. Eles não ligam para você, estão comigo agora, entendeu? Porque Trump, os Reichweiner e Israel ainda lidam com Davos. Eles deveriam sair de lá. Mas o que Trump faz é ir direto ao centro do problema e afirmar: haverá uma nova ordem mundial sob seu comando. Agora, a dúvida sobre onde Herzog sentou na reunião está sendo relatada novamente. Não houve comentários oficiais do gabinete do primeiro-ministro, de Herzog ou da Casa Branca, que o primeiro-ministro Netanyahu não queria que Herzog se sentasse naquele conselho, que essa é a posição dele, que ele deveria estar lá. E você precisa entender que existem rivalidades políticas acontecendo em Israel. Trump pediu a Herzog que perdoasse Netanyahu, e Netanyahu também solicitou perdão a Herzog. Herzog não está lidando com isso agora, certo? Ele concorreu contra Netanyahu. Participou de 15 eleições, recebeu financiamento do Departamento de Estado e consultores de Barack Obama para tentar derrotar Benjamin Netanyahu. Dá para entender por que Netanyahu talvez não queira Herzog ali. Outros países também podem ter dito: não queremos que Israel fique confortável. Você convidou Netanyahu e, como vimos aqui, ainda existe antissemitismo por diversos motivos. E então, obviamente, Kushner e Witkoff. Trump aproveitou Davos para criar um conselho de paz e apresentar planos para a possível nova Gaza. Herzog estava em Davos, correto, ele estava na conferência, correto, e ele realmente cobrou isso deles. Ele os chamou de hipócritas que passaram tanto tempo criticando Israel por se defender depois de 7 de outubro, mas não fizeram nada para ajudar o povo iraniano, o povo. Ele criticou celebridades de Hollywood e outros pelo silêncio, chamando-o de ensurdecedor, e sugeriu assistir ao vídeo do presidente Herzog. Sabe o que me surpreende? Todos que nos criticaram por nos defendermos, onde estão? Onde está Susan Sarandon?
Onde está Cynthia Nixon? Onde estão todas essas pessoas? Por que não vemos essas pessoas protestando em frente às embaixadas do Irã ou manifestando-se nas ruas das cidades ao redor do mundo e gritando alto, dizendo: nós apoiamos o povo iraniano? E isso mostra a grande hipocrisia que nos cerca, que cercou nossa luta por nos defendermos e, na verdade, por mudar a trajetória geoestratégica regional. Como disse, silêncio ensurdecedor. Não há protestos universitários contra o regime iraniano, mas houve vários após outubro. Onde está Greta Thunberg? Onde ela está? Por que não apoia Silvano? Apoiando o Irã, flutuando no Golfo Pérsico agora, pedindo liberdade para o povo iraniano. Regime totalmente repressivo, pessoas sendo mortas nas ruas. Sem judeus não há notícias. No fim é isso. A comunidade internacional permanece em silêncio. Sobre os iranianos, milhares são massacrados nas ruas e todos permanecem em silêncio. Analisemos o antissemitismo no Fórum Econômico Mundial. Você teve várias vozes lá, um rabino, Pinchas Goldschmidt, o presidente da Conferência dos Rabinos Europeus, e uma mesa redonda sobre antissemitismo. Ele expôs seu ponto de vista sobre o antissemitismo atual, atribuindo o aumento à velha Europa. Você teve o rabino Yehuda Kaplun, enviado especial do Zewara para combater o antissemitismo no governo Trump, criticando publicamente Goldschmidt no Chess. Depois Elon Musk, dono do X, multibilionário, um dos homens mais ricos do mundo, apoiando Kaplun em relação a quem é o culpado pelo antissemitismo, dizendo que, e vou ler a citação aqui de Kaplun, culpar a velha Europa pelo aumento atual do antissemitismo é vergonhoso. Argumentando, em vez disso, que a migração em massa desempenhou um papel significativo na recente violência antissemita e nas ameaças à segurança dos judeus. Vamos falar sobre isso. O 7 de outubro provocou turbulência mundial e grande aumento do antissemitismo, muitas vezes organizado por estados, universidades e nas ruas. Houve aumento de até 500% em alguns casos, 1000% nos atos antissemitas. Também houve reação da Europa, acho. O crescimento da extrema-direita em muitos países europeus é uma resposta à insegurança sentida pelos antigos europeus, os chamados antigos europeus. Em relação aos novos imigrantes que vieram do Oriente Médio, então eu acho que combater a islamofobia e o antissemitismo é do interesse de ambas as religiões e de ambas as comunidades. Quando fizermos isso juntos, será bem mais útil. Então, basicamente, ele está dizendo que pessoas brancas no Oriente Médio e os franceses, britânicos, alemães, ou seja lá quem for, isso é a velha Europa e a velha Europa. Você sabe, realmente não. Não é mais relevante e os europeus precisam se adaptar ao novo programa. Os novos imigrantes são muçulmanos do Oriente Médio, não franceses ou alemães, que realmente mostraram, ao longo de algumas décadas, que não têm nenhuma intenção de tentar se assimilar à cultura e de se tornarem alemães ou franceses. Está acontecendo uma tomada da Europa. E é isso que você vê em toda a Europa. Você tem esses partidos de direita que estão se levantando e dizendo: ei, estamos perdendo nosso país para imigrantes muçulmanos que estão tomando conta. E você tem Goldschmidt aqui dizendo: bem, na verdade, o que precisamos fazer é ficar do lado dos muçulmanos nessa questão, porque se não ficarmos do lado dos muçulmanos, então eles vão vir e vão matar os judeus. Vamos focar nos muçulmanos, certo? Fetista? Sim, feto. Isso não funciona, pois historicamente, como vimos, alguns judeus ficaram do lado dos nazistas. No fim, se os nazistas te perseguem, usam sua ajuda hoje e te matam amanhã, certo? O que Goldschmidt faz é nojento e fico feliz em ver isso. Yehuda Kaplan está denunciando e nomeando as coisas aqui. Passei bastante tempo com Yehuda Kaplan nas últimas semanas na Flórida, especialmente no Conselho Israelense Americano. Durante o Shabat, ele está atento e comprometido em denunciar o antissemitismo onde estiver, inclusive nos Estados Unidos. Ele é o enviado especial de combate ao antissemitismo do presidente Trump, é um cargo de embaixador, e não lida apenas com o antissemitismo doméstico. Parte disso é tratada pelo Departamento de Justiça, Hillel Terrell, Harmeet Dillon e outros, mas Yehuda Kapun lida com o antissemitismo internacional. Ótimo vê-lo aqui citar o Rabino Goldschmidt. Muitos comentaram no X sobre essa citação e, como disse, até Elon Musk apoiou Kaplan aqui.
Sim, milhões de pessoas retuitando e respondendo à discussão e ao desacordo entre os dois lados. Mas eles estão dizendo que o destaque, ou um dos destaques, pelo menos na cúpula de Davos, foi o discurso feito pelo presidente argentino Javier Milei. É assim que se pronuncia, correto? Que sempre foi amigo de Israel. Ele também fez um breve Tivar Torá do livro de Shemot, o Êxodo. Vamos conferir o vídeo. Por fim, gostaria de deixar uma reflexão sobre a porção da Torá desta semana. A Parashá Bo descreve o momento em que Moshe confronta o faraó, o símbolo do poder opressor do Estado, para avisá-lo de que, se não libertasse o povo hebreu, as 3 últimas pragas atingiriam o Egito. Ao recusar, o faraó enfrentou a praga dos gafanhotos, sinal de fome. Depois veio a praga das trevas, significando a perda de clareza e de tomada de decisões, e finalmente a praga da morte dos primogênitos, o que ilustra o destino de uma sociedade que nega a liberdade. A analogia com o que está acontecendo no Ocidente hoje é cristalina. O Ocidente, por razões desconhecidas, passou a rejeitar ideias de liberdade. Por isso, neste local, em 24, afirmei que o Ocidente estava em perigo por adotar crescentes doses de socialismo em sua forma mais hipócrita, o wokeísmo. Em 25, expliquei os parasitas mentais implantados pela esquerda na humanidade. No entanto, 26 é o ano em que trago boas notícias para vocês. O mundo começou a despertar. O que ocorre nas Américas com o ressurgimento das ideias de liberdade é a melhor prova disso. Então aí está o presidente da Argentina, simplesmente inacreditável, dando uma Tivar, uma Torá, na frente do mundo inteiro. Ele não é judeu, mas está falando sobre a nossa Torá e criticando a esquerda, criticando o wokeísmo. Ele não citou o Irã, mas acredito que estava falando sobre o país, citando pragas. Talvez o Ocidente devesse lançar pragas sobre o Irã e outros lugares. Outros tiranos que estão perseguindo seu próprio povo, atacando a democracia, o capitalismo, simplesmente inacreditável. Não eram só palavras da Torá, já que muitos usam versículos dela para defender opiniões. Ele mencionou a Parashá Bo, porção semanal da Torá lida pelos judeus no mundo. Então ele está vivendo com a Torá porque basicamente está consultando o rabino dele. O rabino dele é o embaixador da Argentina no Estado de Israel, Axel Wanish, e ele recebe lições de Torá do rabino dele toda semana. Ele vai para Davos, um lugar sem Deus, e leva a mensagem de Deus para lá. Quando ele menciona o faraó, está se referindo ao Fórum Econômico Mundial nas Nações Unidas. E ele está dizendo, Moisés veio e aqui está um cara, sabe, vindo de um lugar que você não espera, sabe, levando as mensagens de Moisés ao faraó, ao Fórum Econômico Mundial, bem aqui. E você? Mandei mensagem a um assessor do primeiro-ministro Netanyahu e disse que estavam sendo superados. Eu disse que o primeiro-ministro deveria sempre citar lições da Torá, seja a porção semanal da Torá ou alguns outros versículos dos profetas e dos salmos. Sempre traga a luz divina à conversa, especialmente quando ele menciona a praga da escuridão e a falta de clareza. Você está dizendo que não tem luz divina nem espiritual, não é falta de luz do sol, mas de luz espiritual. Quando você fala sobre gafanhotos e fome, como na filosofia judaica, quando você fala sobre fome, você está falando sobre fome de divindade, certo? Então ele está trazendo essa luz. Acredito que foi um verdadeiro Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Deus nos lugares mais baixos. Realmente incrível o que ele fez. Com certeza, agora quero falar sobre o Irã. Durante o fim de semana, na TV em Israel, havia legendas informando que os EUA se preparavam para um ataque iraniano. O presidente Trump alertou sobre uma armada de navios americanos indo ao Irã. Não sabemos o número exato de mortos, mas as estatísticas indicam 5.000. Recebi no celular que até 1.000 iranianos podem ter sido massacrados pelo regime, segundo várias organizações de direitos humanos. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Uma grande força está indo para o Irã. Preferia não ver nada acontecer, mas estamos de olho neles. Impedi 837 execuções na quinta-feira. Todos teriam morrido enforcados. Parece algo de 1000 anos atrás. É uma cultura antiga com pessoas muito inteligentes.
A maioria dos 837 jovens seria enforcada na quinta-feira. E eu disse, se vocês enforcarem essas pessoas, vão ser atingidos mais forte do que jamais foram. Vai fazer o que fizemos com o acordo nuclear do Irã parecer fichinha. E 1 hora antes dessa coisa horrível acontecer, eles cancelaram e realmente disseram que cancelaram, não adiaram, cancelaram. Então isso foi um bom sinal. Mas nós temos uma armada, temos uma frota enorme, temos uma frota massiva indo nessa direção e talvez não precisemos usá-la. Vamos ver. Alex, o presidente Trump disse que uma armada está vindo. Talvez você saiba mais sobre o poder de fogo que chega. Mas como aconteceu quando os Zero atacaram as instalações nucleares iranianas, parecia que haveria cada vez mais negociações. Trump fez alusão a esse fato. E então, bum, aconteceu o ataque. Então, não sabemos quando vai acontecer, se é que vai acontecer. Ele disse que estava satisfeito com isso. Aquelas pessoas não foram enforcadas na quinta-feira, mas nunca se sabe quando o presidente Trump pode agir. Com certeza. Você está vendo uma grande movimentação de forças para o Oriente Médio agora, com até 3 porta-aviões se dirigindo para a região. Isso é muito caro e você também não quer manter essas coisas lá para sempre. Então, realmente parece que os Estados Unidos estão se preparando para um ataque em massa e ele diz, aqui, você sabe, se houver execuções, o Irã será fortemente atingido. Acho que o Irã pode ser duramente atingido mesmo sem as execuções. Você está falando de 5.000 pessoas mortas nas ruas, talvez 30.000 pessoas mortas nas ruas. E também não há realmente indicação de que o regime iraniano vai recuar, mas vimos sinais de que o regime iraniano entende que o tempo deles pode estar acabando. Houve relatos esta semana dizendo que Khamenei está em bunkers e túneis subterrâneos profundos, certo que são protegidos, e que ouvimos muitos relatos sobre figuras centrais do Irã. Como transferir grandes quantias de capital para fora do país, sem sabermos que havia tanto capital no Irã. O povo não sabia, pelo menos, mas obviamente a liderança, eles têm dinheiro e estão tirando esse dinheiro do país. E nós não sabemos se o presidente Trump está dando uma possível rota de fuga para Khamenei sair, certo? Você sabe, vimos que Bashar Assad na Síria se exilou em Moscou e nós sabemos disso. Trump ofereceu a Maduro uma passagem de avião para a Turquia e sair da Venezuela, mas ele recusou. Agora está preso em Nova York. Então pode ser que Trump esteja procurando uma maneira de evitar usar a postura de força, certo? Dizendo, ok, estamos preparados para atacar. Se você sair, talvez mudemos o regime sem disparar um tiro. Para Trump, o maior objetivo seria sair dessa sem disparar um tiro. Mas reconhecendo que Khamenei está entrincheirado e que ele é potencialmente uma figura apocalíptica e messiânica, dependendo das diferentes escolas, esse sempre foi um dos maiores pontos de discordância, se os iranianos são pragmáticos e realistas. Muitos especialistas em Oriente Médio dizem isso, mas outros estudam, de fato, a cultura iraniana, que entendem o islamismo xiita, reconhecem o messianismo presente, a visão apocalíptica e que é possível trazer o Messias ao criar condições apocalípticas. Então, se Ali Khamenei acha que este é o momento, ele não vai se exilar. Ele vai ordenar que o Irã use todas as armas à sua disposição para atacar. Os 2 alvos dessas listas são o Grande Satã, os Estados Unidos, e o Pequeno Satã. Trump claramente preferiria que o pragmático Khamenei optasse por uma rota de fuga, mas caso ele não o faça, eu acho que você vê que Trump está se preparando e se organizando para atacar de forma muito, muito dura. E como eu disse, uma vez que você começa a mover aqueles porta-aviões e todos esses recursos para a região, eles não podem ficar lá indefinidamente. É muito caro, até mesmo só para manter essas coisas lá. Então, eu acho que uma vez que tudo esteja no lugar, quando Trump perceber que Khamenei é um caso perdido e que as condições estão corretas para um ataque bem-sucedido, acho que você pode ver esse ataque acontecer. Em Israel, a pergunta era quando isso aconteceria. Quando estava na América, eu pensava, será que vou conseguir voltar? As pessoas estavam indo embora mais cedo. Alguns que iam voar de Israel à Flórida para a conferência do Conselho Israelense-Americano em Miami não vieram por temer guerra iminente. Sabe, nós nos perguntamos essa semana se deveríamos manter o rádio ligado. Limpe o abrigo e deixe pronto, muitos convidados virão.
Conseguimos acomodar todos se houver ataque? Não acredito que o Irã atacaria primeiro. A menos que tivesse informações de que os EUAs atacariam exatamente naquele dia e hora. Não acho que o Irã atacaria primeiro, pois isso levaria a um ataque total de Israel e dos EQUA, encerrando tudo. Acredito que se os iranianos estão negociando e tentando sair dessa situação, não atacarão primeiro. Mas se eles receberem o sinal de que os Estados Unidos ou Israel estão atacando, eu realmente acho que eles provavelmente vão disparar tudo o que ainda tem em seu arsenal. Até agora, em Israel, o comando da Frente Interna não emitiu alerta especial. Tudo segue normal. É interessante, porém, estou olhando nas redes sociais, vejo muitas pessoas que estão pensando sobre suas próximas viagens para Israel, perguntando: é seguro ir? Devemos ir para Israel? E eu sempre respondo para eles: ainda é seguro em Israel, muito mais seguro do que em qualquer grande cidade dos Israel, com certeza, o tempo todo, mesmo se chegarmos a uma situação em que o Irã decida agir. A KLM cancelou seus voos nos próximos dias. Não sei se outras aéreas como Delta e United farão o mesmo. Da última vez, elas cancelaram imediatamente. E isso pode durar meses? Com certeza, então não tem como saber. Então, sabe, a pergunta é, por que eles estão cancelando? Você vai receber informações se algo estiver prestes a acontecer naquele minuto, sabe? Eu acho que eles só estão tentando evitar voar para Israel. Se você quiser ir para Israel, reserve-lhe aí. Essa é a única companhia confiável. Eu aprendi essa lição ontem à noite quando fiquei preso por dias. Pode ser a mais cara, mas é também a mais confiável. Absurdo. Agora você quer estar na reserva deles? Lista caso algo aconteça. Continuando, o filho exilado do falecido Shah fez 6 exigências à comunidade internacional esta semana em resposta aos acontecimentos lá. Sob o regime islâmico, proteger o povo iraniano, aumentar a pressão econômica, garantir internet, expulsar diplomatas do regime, buscar ações legais por crimes contra a humanidade e libertar todos os presos políticos imediatamente. Preparar uma transição democrática no Irã e reconhecer um governo legítimo. Suponho que o filho do Shah queira participar desse governo. Vamos ver algo disso ou é um plano de longo prazo pela situação? Há um paralelo marcante com o ocorrido em 78 e 79, quando o pai do Shah Reza Pahlavi foi exilado. E antes do atual Ayatollah Khamenei havia Khomeini. Khomeini assumiu em 79, mas ele estava no exílio em Paris e foi ele quem acabou sendo a figura que uniu muitas forças díspares. Todos estavam cansados do Shah e perceberam que ele perdia poder e não conseguia mais reprimir os protestos. O que ocorre no Irã agora é igual ao que já aconteceu, ao contrário, onde o povo do Irã reconhece que esse regime do Ayatollah está privando-os de seus direitos humanos básicos. Neste momento, eles cortaram a internet, não conseguem nem fornecer água, desligam a eletricidade e estão massacrando as pessoas nas ruas. Mas eles estão vendo que esse regime está perdendo a legitimidade internacional. Em 2008, Barack Obama e outros já apoiaram o regime em protestos anteriores. Agora, Trump, os europeus e as Nações Unidas estão claramente retirando seu apoio dos ayatollahs. Os iranianos reconhecem que não querem mais viver sob o extremismo islâmico. Eles não querem viver em uma sociedade anti-ocidental. E, mais importante, querem ser governados por quem garanta água, eletricidade, internet e liberdades básicas. Então, agora você tem Pahlavi basicamente como a figura exilada. E eu não sei se todos os iranianos necessariamente querem se unir em torno de Pahlavi. Também recebo sinais do Ocidente, especialmente do EUA, de que não acreditam que Pahlavi tenha o necessário. Tipo, o que é necessário para realmente liderar um governo de transição aqui, unir o povo iraniano e ser forte o suficiente, porque no fim das contas você precisa de alguém muito forte que seja capaz de governar o país. Dito isso, Pahlavi é o rosto simbólico desta revolução. E eu realmente acho que é muito, muito importante que os Estados Unidos apoiem Pahlavi neste momento. Mesmo sem intenção de apoiá-lo depois, ainda poderão exigir que ele encontre um sucessor adequado. Mas é fundamental entender como o povo iraniano vê o que está acontecendo. Eles vão se unir em torno de alguém que eles sentem que pode entregar as coisas que estão faltando para eles agora. E então, se os Estados Unidos apoiarem Pahlavi e Pahlavi conseguir dizer, olha, se vocês me colocarem de volta aqui,
Como figura de transição, conseguirei retirar as sanções sobre o Irã. Vou trazer tecnologias de água do ZERWA e Israel para garantir a água funcionando para vocês. Nós vamos garantir que, ao invés de nossa energia ser exportada para a China, para que eles possam queimar em suas usinas, nós vamos começar a queimar em nossas próprias usinas para que vocês tenham eletricidade. Se Pahlavi conseguir isso e apoio do ZEOA, vocês podem ver essas forças díspares no Irã. Talvez nem todos queiram um novo Shah. No fim, eles terão mais chance de se unir a ele. E você precisa ter uma figura forte com apoio internacional para que o povo iraniano se una e, uma vez unidos, isso será o fim do regime. Espero que os Estados Unidos, mesmo com dúvidas sobre Pahlavi, o apoiem. Vamos focar na segunda fase só após os ayatollahs saírem, certo? Igual em Gaza. Fase 1, fase 2. Vamos começar pela fase 1. A fase 1 é tirar o Ayatollah, fase 2. Vamos lidar com isso depois. Enquanto isso, o que Reza Pahlavi está fazendo, na minha opinião, é incrível e ele deveria receber o apoio de toda a comunidade internacional. Claro. Enquanto isso, na Síria, continuam os confrontos entre curdos, ISIS e forças do governo sírio, como mencionamos na semana passada. Pelo que entendo, deveria haver um cessar-fogo agora, mas essas situações são frágeis e podem ser rompidas a qualquer momento. Sobre o papel do ZEOA, parece que eles buscam apenas seus próprios interesses, sem ir além disso. Vimos as reuniões em Washington com o líder al-Julani da Síria e o presidente Trump. Trump indicou que quer dar a ele uma chance de colocar as coisas sob controle. Dito isso, as forças do governo estão atacando ativamente os curdos em várias frentes diferentes lá. E você também tem o elemento do ISIS aqui, você tem como outro paralelo ao que estávamos falando agora há pouco. Você tem isso. Você tinha Bashar Assad no poder e ele estava tomando medidas. Todos sabiam que ele é um ditador insano que usou armas químicas contra seu povo e não traz benefícios à Síria. Era a hora dele sair. Os turcos e as forças de al-Jilani avançaram. Al-Jilani, terrorista ligado à Al-Qaeda, é um dos piores carniceiros do mundo. Não deveríamos ficar felizes que Al-Jalani, ou como ele é chamado, Al-Shara, seja quem está liderando a Síria agora. O presidente Trump disse isso quando o primeiro-ministro Netanyahu estava lá em Mar-a-Lago. Você sabe muito bem, não dá para esperar que um coroinha esteja governando a Síria, como acontece nessa parte do mundo. E isso é verdade. Tipo, você não vai conseguir um coroinha, mas existe uma diferença entre um coroinha e um líder de terrorismo. E não há nenhuma indicação no momento, com base no que estamos vendo entre os curdos e o ISIS e os drusos e cristãos e alauítas, que al-Jalani quer unir o povo sírio. Ele está tentando restabelecer a influência da Irmandade Muçulmana dentro da Síria. Eles não vão atacar Israel agora, pois seria um grande erro. Porém, observe como tentam eliminar as minorias internamente. E eu acho que enquanto Trump, você disse que tínhamos que apoiar al-Shara na época e dar uma chance a ele, al-Shara está ficando sem tempo. Eu acredito que, com o presidente dos Estados Unidos, não consigo imaginar, se as coisas continuarem do jeito que estão, que Trump não vá buscar uma grande mudança na Síria. E aí você também tem a questão sobre Tom Barrack, que é o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, o enviado de fato para a Síria, que tem tentado fazer com que os Estados Unidos apoiem al-Shara e retirem aquelas sanções e realmente fortalecer Erdogan. Influência com os Estados Unidos. E eu tenho a impressão, e ouvi isso de alguns oficiais, que Tom Barrack também pode estar ficando sem espaço com o presidente. No primeiro mandato do presidente do ZEOA, houve várias demissões e nomeações seguidas de demissões. Não sei o que acontecerá com Barrack. Ele disse que não está alinhado com Israel sobre o que deve ocorrer no Oriente Médio. Algumas declarações bem negativas sobre Israel, sobre o que eles estão fazendo no Líbano, sobre o que eles estão fazendo em Gaza. Ele disse: toda vez que você mata um terrorista, cria mais 10. Isso quer dizer que não se deve matar líderes terroristas, pois só criaria mais terroristas? Acho que Trump perderá a paciência com al-Shara em breve, não sei quando, porque você tem o Irã, tem Gaza, tem muitos problemas aqui, claro, e o Trump tem que derrubar esses dominós um de cada vez. Mas você sabe, al-Shara não é aliado do ZEOA nem de Israel, ele é um terrorista. Sim, com certeza. E Alex, vamos terminar o programa de hoje com algumas notícias positivas aqui. Finalmente, depois de todo esse tempo, Israel, finalmente medidas concretas contra a UNRWA em Jerusalém. Autoridades israelenses começaram a demolir sua sede na terça-feira.
Lindo. Finalmente ver isso acontecer depois que uma nova lei proibindo as operações da organização no país entrou em vigor. Esperamos por isso durante um ano e finalmente as escavadeiras chegaram, começando a demolir o complexo da UNRWA. Claro, para quem não conhece a UNRWA, ela deveria ajudar os refugiados palestinos e seus descendentes. Após 8 anos, a UNRWA não reassentou nenhum refugiado, mantendo árabes como peões contra Israel, com participação de seus funcionários. Temos provas na hashtag Massacre de Outubro. Eu já disse muitas vezes, a UNRWA é o Hamas. Eles são basicamente o braço humanitário do Hamas. E agora, Israel finalmente está tomando medidas, demolindo a instalação deles em Jerusalém. Sim, na semana passada, apresentei um painel sobre as Nações Unidas e entrevistei no palco Ayel Ed Samorano, cujo filho foi assassinado em outubro por terroristas do Hamas e depois seu corpo foi levado como refém para dentro de Gaza. Um assistente social da UNRWA o transportou em veículo da própria organização. O terrorista da UNRWA agiu em 7 de outubro e a UNRWA administra todas as escolas em Jerusalém e Gaza. São eles que vêm incitando a população palestina a odiar e matar judeus há décadas. Essa é a única agência que lida com uma única crise de refugiados. Crises de refugiados no mundo são geridas por uma única organização, exceto os palestinos, que têm a sua própria, diferente das demais. Quero dizer, todos eles são reassentados, você disse. Eles não são reassentados, todos estão assentados. Eles vivem em cidades e você passa de carro por uma cidade e você pensa, essa é um campo de refugiados, essa não é. Elas parecem exatamente iguais. são todos bairros. Certo, não são bairros bonitos. Alguns têm prédios enormes porque os árabes estão construindo prédios de 20 andares nesses chamados campos de refugiados. Provavelmente estão sendo feitos sem o devido planejamento e até sem a engenharia adequada de construção, o que é outra questão. Esses caras ainda vivem nas cidades de onde alegam ter sido expulsos. Eles vivem nos arredores de Jerusalém, Gaza, Judeia e Samaria, em campos de refugiados no país. Afirmam ter sido expulsos, assumindo o status de refugiado. Isso não fica só com eles, é passado para filhos e netos. Hoje, até bisnetos de supostos refugiados ainda são chamados de refugiados. É a única crise no mundo em que você tem mais refugiados com o passar do tempo, em vez de menos, então eles nunca tiram o status de refugiado e ainda transferem isso para os filhos. Se antes havia centenas de milhares de refugiados após 48, agora são milhões. E tudo isso faz parte da batalha narrativa contra o Estado de Israel e está sendo liderada pelas Nações Unidas, está sendo liderada pela UNRWA. O que você viu? O que aconteceu quando Israel finalmente derrubou aquelas sedes naquela propriedade impecável? Ao lado de Ammunition Hill e do Museu das Batalhas da Guerra da Independência, a comunidade internacional questiona: isso é uma afronta, como puderam fazer isso? Essas pessoas são nossos inimigos. Se são inimigos, não têm lugar em Israel e vamos expulsá-los. Nós vamos parar de trabalhar com vocês e vamos destruir sua propriedade. E sabe qual é uma propriedade ainda melhor do que a sede da UNRWA? O que é isso? A sede da ONU, que fica bem aqui no bairro, com vista do sul, sabe? Toda a fronteira sul da Cidade Velha. Como uma dessas vistas aqui, você tem essa visão panorâmica, essa é do leste, mas você tem uma vista parecida do sul. Bem da sede da ONU, onde ficava o alto comissário britânico antes de eles partirem. E Israel deveria destruir esse território, essa propriedade, e também as Nações Unidas deveriam ser expulsas do Estado de Israel. A propriedade deles deveria ser demolida ou herdada por algo muito melhor, mais útil, talvez algum ministério israelense. Primeiro a UNRWA, depois a ONU. Com certeza, isso é um desenvolvimento positivo, né? Um bom primeiro passo, e eu concordo plenamente com você. Com certeza, a ONU deveria sair. Isso é tudo por hoje. Alex, bem-vindo de volta ao estúdio JNS Media Hub em Jerusalém. Sou Josh Haston, correspondente da JNS News, Alex Treman, CEO. Falaremos com vocês novamente do JNS Media Hub no próximo domingo, se Deus quiser. Agradeço à equipe dos bastidores e ao Aaron Wagalanter, que está comandando a mesa. Yuri Fresk, gerente da estação, nosso produtor Zach Sickerman, Esther Eden e Ryan Lischitz. Não esqueça de nos agradecer no YouTube. Acesse a JNS TV para todo o conteúdo incrível da JNS. Confira jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalém Minute. Ótima semana!